Boa noite. A polícia do Amazonas investiga uma tentativa de invasão à delegacia de Iranduba na madrugada de hoje. A intenção era resgatar presos que aguardam decisão da justiça na unidade. A ação foi frustrada por policiais do plantão. 14 pessoas, entre elas 4 adolescentes, já foram detidas para serem investigadas. Cerca de 15 homens armados e encapuzados chegaram na delegacia interativa de polícia localizada no centro da cidade, atirando contra um dos investigadores de plantão que, por sorte, não se feriu. As marcas dos disparos ficaram espalhadas em um orelhão e também na parede. De acordo com a polícia, a intenção dos bandidos era resgatar presos ligados a um suposto traficante. Na fuga, eles deixaram cair 2 armas. A delegacia atualmente abriga 32 presos. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Amazonas, o efetivo policial já foi reforçado e também foi solicitada a transferência de 20 presos para unidades prisionais de Manaus. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros prendeu nesta quinta-feira 3 homens acusados de homicídio, roubo e tráfico de drogas. Um deles é irmão do traficante Gileno Oliveira, considerado um dos líderes no tráfico no bairro Colônia Antônio Aleixo, preso no mês passado. Nas costas de um dos acusados, a certeza da impunidade. Os 3 acusados foram presos no bairro Colônia Antônio Aleixo: Reginaldo Nogueira dos Santos, Lucinei Augusto Pacheco e Edileno Oliveira do Carmo. De acordo com a polícia, o alvo das investigações era Reginaldo, mais conhecido como Calanguinho, que tinha 2 mandados de prisão em aberto. Um deles por homicídio ocorrido em novembro do ano passado. Nós sabemos que os 3 são envolvidos com o tráfico de droga, até porque no momento que nós fomos cumprir o mandado de prisão em desfavor do Calanguinho, os 3 estavam numa área considerada área vermelha na colônia Antônio Aleixo. Os 3 empreenderam fuga, inclusive estavam armados, mas infelizmente eles dispensaram as armas, conseguiram jogar para dentro do lago e nós não conseguimos prender. Ao puxar a ficha dos acusados na delegacia, a polícia descobriu que Lucinei Augusto Pacheco, o Ney da Fazendinha, também tinha um mandado de prisão em aberto por roubo e que Edileno é irmão de um traficante preso no mês passado pela mesma equipe. Bileno foi preso, inclusive aqui pela delegacia de homicídio, há aproximadamente um mês atrás. E agora conseguimos prender o braço direito dele, que continuava traficando na área da colônia. Considerados de alta periculosidade, a polícia usou todo o efetivo de policiais da especializada para efetuar a prisão do trio na rua 13 de maio do bairro Colônia Antônio Aleixo. Toda a delegacia de homicídios mobilizada dos criminosos, eles podem fazer a ameaça que eles quiserem. Nós vamos continuar trabalhando e fazendo o nosso trabalho, que é colocá-las na cadeia. Os suspeitos vão ser indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além dos crimes de homicídio e roubo. Policiais do Batalhão Ambiental apreenderam esta manhã 20 metros cúbicos de madeira sem o documento de origem florestal e que estavam sendo transportados em uma embarcação na capital. O caso foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia, mas, segundo os policiais, a delegada informou que não poderia formalizar a apreensão, já que não estava vendo o barco nem a madeira. Ainda de acordo com os policiais do Batalhão Ambiental, o responsável pela embarcação seria reincidente nessa prática ilegal. A embarcação foi encaminhada para o porto fluvial do Batalhão Ambiental no Tarumã, onde passa por inspeção da Marinha. Uma estudante de 18 anos morreu na noite de ontem em Manaus com suspeita de meningite meningocócica, o caso mais grave da doença. A confirmação ainda depende de resultados laboratoriais. Nesta sexta-feira, as aulas foram suspensas na escola onde a jovem estudava. Familiares também passaram por exames e denunciam negligência médica no diagnóstico da doença. Na porta, o aviso. A escola está em luto. O motivo foi a morte de Thalita Ferreira Gomes, de 18 anos, supostamente vítima de meningite. Para parentes, a jovem ainda poderia estar viva se o atendimento fosse mais preciso. Fez nem um exame de pele para ver se a pele dela, que ela já estava com manchas no corpo, e ele nem prestou atenção para isso. Thalita era aluna do 3º ano da Escola Estadual Solon de Lucena. E foi aqui que ela começou a sentir os primeiros sintomas, ainda
na manhã desta quinta-feira. Segundo os pais, ela sentia dores na coluna e também na cabeça, além de febre. Ela foi levada então pela mãe ao serviço de pronto atendimento no bairro São Raimundo, onde recebeu os primeiros atendimentos. Ainda de acordo com a família, depois de medicada no SPA, a adolescente foi liberada pelos médicos, que apenas receitaram remédios usados no tratamento de infecções comuns. Thalita sofreu uma parada cardíaca na noite desta quinta-feira e morreu no hospital 28 de agosto. Na certidão de óbito, a confirmação preliminar da causa da morte: meningite meningocócica, considerado o caso mais grave da doença. Quando ocorre de forma muito intensa, essa bactéria, esse agente, ele se dissipa no corpo de forma muito rápida e é realmente muito grave e às vezes fatal. A Secretaria de Saúde do município informou também que o caso foi controlado. 33 pessoas que tinham contato direto com Thalita receberam medicação para evitar a doença. Não há necessidade de buscarem, de ter o desespero da população se alarmar. A gente entende que a preocupação existe e as pessoas acabam espontaneamente procurando. O laudo que confirma a causa da morte da jovem deve ser divulgado em 40 dias. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que a equipe de saúde do SPA do São Raimundo não identificou sintomas de meningite na paciente. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, em 2013 foram registrados 32 casos de meningite meningocócica aqui no Amazonas e 6 mortes. Este ano são 4 casos confirmados e até o momento nenhuma morte, já que o caso da estudante ainda está sob investigação. Prefeitos do Amazonas se reuniram nesta manhã em Manaus com parlamentares do estado para discutir sobre a política tributária nacional e as perdas que as prefeituras já tiveram nos últimos anos com o repasse do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. A reunião fez parte da campanha nacional que tem o tema Viva seu município, você nasceu aqui, não o deixe morrer. A Confederação Nacional dos Municípios tem mobilizado prefeitos de todo o país e quer sensibilizar o governo federal para que reveja pontos da política nacional tributária que afetam o repasse de recursos para as cidades. O economista da Confederação apresentou um panorama com números que mostram uma projeção da queda na arrecadação dos municípios com o FPM entre 2010 e 2014. Se você for olhar o que aconteceu com a arrecadação do governo federal, ele tem privilegiado a arrecadação de contribuições que não são compartilhadas, e em detrimento da arrecadação do imposto de renda e do IPI. Então, quer dizer, hoje o FPM, se ele fosse manter a mesma proporção que ele tinha lá depois da Constituição, onde foi feito o Pacto Federativo, ele estaria hoje em torno de 100 bilhões. E, na verdade, ele está em menos de 70. Prefeitos do Amazonas relatam dificuldades para investir em setores estratégicos para o desenvolvimento das cidades. Estamos fazendo esse movimento para chamar a atenção da população, mostrar à população as dificuldades que nós estamos tendo. Porque hoje tem uma cultura que o prefeito pode fazer tudo, que o prefeito tem muito dinheiro para fazer isso. Pelo contrário. Como é que você investe, por exemplo, na geração de emprego e renda, se isso não conta para as obrigações dos 15% da saúde ou dos 25% da educação? Lá em Presidente Figueiredo, a última conta que eu fiz, eu tenho menos de 3% livre para aplicar nessas necessidades do cidadão. As associações de municípios do país reivindicam do governo federal algumas mudanças para aumentar a arrecadação, entre elas o reajuste do ISS em 2%, o imposto sobre serviços e a cobrança, em parte, da atividade das operadoras de cartões de crédito na cidade em que foi realizada a despesa com o cartão. Hoje, o tributo só é pago no município em que a operadora está sediada. Parlamentares federais e estaduais estiveram presentes no debate e prometeram ajudar os prefeitos. Essa é uma luta legítima, porque a partir da Constituição de 88, todas as demandas sociais estão na responsabilidade dos municípios. É no município que você se encontra. Então, todos os problemas, é a questão da falta de água, é a questão da falta de um transporte coletivo adequado para a população, é o esgoto que não tem, tudo isso acaba sendo cobrado das prefeituras. Esta semana, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos divulgou a lista dos candidatos aprovados no processo licitatório que regulamenta o serviço de mototaxistas na capital. Os contratos com os permissionários devem ser assinados até o fim do mês.
Eudes ficou entre os 1.677 selecionados no processo de regulamentação de mototaxistas na capital, que serão padronizados. O edital, lançado pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, ofereceu pouco mais de 3.000 vagas para permissionários este ano. Agora eu estou classificado, eu sou 1.142 da lista de classificado. O presidente da Central Única dos Mototaxistas considera que faltaram profissionais preparados para participar do procedimento e atuar de acordo com as novas regras. Apesar da gente ter feito durante esse tempo um trabalho orientando o mototaxista para que ele fosse se qualificar, fosse até o Detran para fazer o curso mototaxista, como manda a lei federal, muitos não se interessaram e também pelo abandono do poder público com a categoria, as promessas não cumpridas, o pessoal não acreditava mais. A regulamentação do serviço de mototaxista em Manaus foi aprovada em agosto do ano passado. Com a medida, o poder público passa a permitir, fiscalizar e controlar o serviço. Desde 2009, uma lei federal já estabelecia entre os pré-requisitos para exercer a atividade ser maior de 21 anos, possuir carteira nacional de habilitação por pelo menos 2 anos na categoria A, ter sido aprovado em curso especializado pelo Conselho Nacional de Trânsito e ter atestado de bons antecedentes. O resultado dos habilitados foi publicado no Diário Oficial do município desta quarta-feira e aberto um prazo de 5 dias úteis para recurso. De acordo com a SMTU, a expectativa é que os procedimentos para a assinatura dos contratos dos permissionários comecem ainda este mês, mas não há previsão de uma nova lista. A nova regulamentação exige a padronização dos mototaxistas. Entre os itens que já foram definidos está o valor da tarifa inicial, que será de R$ 3,00 no motocímetro. Cada profissional deve investir R$ 2.300 em equipamentos, fora os valores de novas motocicletas que serão adquiridas. Nós temos aqui o colete, que vai ser obrigatório o mototaxista usar, protetor de perna na motocicleta, a touca descartável, que é uma touca facial, o capacete também padronizado com o mesmo número do colete, antena corta-pipa, aí vem a motocicleta, isso aqui é a cor da motocicleta, a padronização, E também o seguro de vida, tanto do passageiro como do motociclista e o motocímetro. Então, esses aqui são os equipamentos que vai ser obrigatório o mototaxista usar. Eudes fica na expectativa para começar a trabalhar nas ruas padronizado. A população também com a segurança a mais também, que vai pegar somente padronizados, não mais os piratas, vamos dizer assim, os clandestinos. E trabalhar para a população, prestar serviço para o povo de Manaus, Fim de semana chegando, vamos saber então a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Boca do Acre, o tempo fica encoberto com chance de chuva no decorrer do período. As temperaturas variam entre 23 e 33 graus. Em Tabatinga, o sol aparece entre nuvens e também a previsão de chuva isolada. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Na capital, o tempo fica encoberto a nublado com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. A ponte do São Jorge, na capital, que está em obras desde o início do ano e que deveria ser entregue agora no fim do mês, sofreu novo atraso. A empresa responsável pediu um aditivo de mais 30 dias, mas o ritmo de trabalho na obra continua lento. A ponte faz a ligação do bairro São Jorge com a Avenida Constantino Neri. Fechada para obras desde janeiro, muita coisa já foi feita, mas os trabalhos seguem a passos lentos. O dia é de sol, dia de semana, sexta-feira, agora passam das 9 horas da manhã, está todo mundo trabalhando, a cidade está movimentada, mas ali embaixo, nas obras da ponte São Jorge, existem apenas 2 funcionários trabalhando. Este morador da área, que prefere não se identificar, confirma que o número de funcionários é sempre reduzido. Rapaz, o que eu acho que está muito devagar, O tempo que começou, e eles prometeram que iam aprontar agora no final de abril, eu estou vendo que vai buscar muito mais longe, O senhor vê muitos trabalhadores aí? Eu vejo sempre 3. Sempre que eu vejo aí é 3. E já teve dias de eu não ver ninguém aí,
O diretor de engenharia da Seminf afirma que a empresa responsável pela obra já foi cobrada com relação à demora na execução do serviço. A gente já atuou, já conversou com a construtora e, em partes, ela não estava com o ritmo que o prefeito determinou e a gente já atuou em cima deles. Hoje mesmo eles já dobraram o pessoal deles lá e já estabeleceram um novo ritmo. Ao perceber a presença da nossa equipe de reportagem, um engenheiro da empresa responsável pela revitalização da ponte fez questão de mostrar que os trabalhos estão sendo concentrados no canteiro de obras. A gente está agora preparando a parte da ferragem, justamente com a parte de armação de forma, corte e armação. Ainda de acordo com o diretor de engenharia da Seminf, a obra que deveria ser entregue no final do mês de abril precisou passar por uma adequação no projeto e a previsão de conclusão foi adiada por mais um mês. A ponte hoje, ontem, ela teria 2 passeios e uma via e hoje, no que a gente está projetando, ela inteira vai ser uma via, né, com 2 faixas bem mais espaçosas e nós vamos engastar uma passarela no lado direito dela, ou seja, no lado do bairro. Uma passarela bem confortável, com acessibilidade de cadeirante. Enquanto isso, reclamação dos motoristas que sofrem com as intervenções no tráfego, principalmente na Avenida Constantino Neri. Assim, pela parte da manhã é bem lento, né, jovem? E às vezes o negócio desse complemento de obra, às vezes também atrapalha um pouco. A Páscoa se aproxima e a data não aquece somente o mercado de ovos de chocolate. Em lojas especializadas da capital, a procura por artigos para produções artesanais e decorativos também é grande. O coelhinho da Páscoa vai pesar um pouco mais no bolso do consumidor em 2014. Isso porque os ovos de chocolate estão mais caros nas prateleiras. As redes de supermercados apontam um aumento entre 5% a 10% nos preços. Praticamente nós temos o ovo adequado à inflação do ano, que foi por volta de 6%, e houve também um pequeno ajuste cambial este ano de 2013 para 2014 em relação à commodity cacau, né, que é valorada em dólar, então houve um valor maior do dólar nesse ano. Na maioria dos estabelecimentos, os preços dos ovos de chocolates são variados, dependendo da marca e tamanho. O menor e mais barato chega a custar R$ 5,00. Este, que acompanha um headphone, não sai por menos de R$ 49,00. Os brindes e os personagens estão entre os que mais fazem o gosto da criançada. Em Manaus, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas estima que serão comercializadas cerca de 33 toneladas de chocolates este ano, 10% a mais em relação a 2013. Mesmo com o aumento dos preços, a expectativa é de alta nas vendas. Devemos ter um resultado muito bom no período da venda dos ovos de Páscoa, principalmente pela contratação, que já deve ter sido contratada em torno de 600 pessoas. E o que a gente espera é que cresça 4% nas vendas nesse período de Páscoa. Nesta loja de artigos e decorações já é grande a procura por produtos para a preparação das guloseimas para a Páscoa. A gerente explica que o estabelecimento vem fazendo promoções para liquidar os estoques. A procura maior é o chocolate ao leite, né, e o meio amargo. A procura é muito grande. Tem acessórios também? E todos os acessórios. As forminhas, embalagens, né, os recheios. Essa dona de casa aproveitou para levar barras de chocolate. É a melhor opção, né? Essa mais em conta, né? Então a gente está fazendo para casa mesmo, para a família. Aqui, a clientela recebe até dicas de como preparar o ovo de chocolate. O tempo que fica na geladeira é até... Aqui vocês estão vendo que ele está brilhoso. Quando ele ficar opaco, é que ele já está descolado, você tira e aí já está pronto. Dona Maria, que acompanhou tudo de perto, diz que vai preparar a receita especial em casa. Estou aprendendo só mesmo para fazer para meus netos. E ainda falando em Páscoa, hoje o Bandicidade dá uma dica que mistura o tradicional chocolate com sabores regionais. Saiba como fazer uma trufa com recheio feito à base de frutas da terra. Se engana quem pensa que só os ovos de Páscoa fazem sucesso nessa época do ano. As trufas também são muito procuradas, mas essas são diferentes. O recheio é bem regional, Tucumã e açaí.
E prepará-las é bem mais fácil do que parece. Tudo começa com 500 gramas de chocolate derretido. Para dar esse efeito marmorizado, é só pincelar chocolate branco nas formas antes de colocar o mais escuro. Agora vamos colocar na marquinha o chocolate escuro. Você pode até passar, você só não pode deixar de colocar. O recheio de Tucumã também é simples. Para fazer 20 trufas, você vai precisar de uma lata de leite condensado, a mesma medida de polpa de Tucumã processada e meia xícara de creme de leite. E depois não tem segredo, é só misturar tudo e esquentar no micro-ondas por mais ou menos 8 minutos, ou até a massa soltar da vasilha. Fria, a mistura tem essa consistência. Agora o recheio de açaí. Uma lata de leite condensado, uma xícara de polpa de açaí, uma colher de sopa de mel e uma colher de sopa de trigo. A mistura fica por quase 8 minutos no micro-ondas. Depois, basta acrescentar 100 gramas de chocolate na massa e está pronto o recheio. Você coloca num saco e você procede dessa maneira, sempre tendo cuidado para encher bem, mas não ultrapassar as bordas, porque eu preciso colocar chocolates. Se você optar para fazer em colheradas, você pode fazer assim, ok? Com 2 colheres, você preenche a cavidade aqui, né, a casquinha. Vamos cobrir com o chocolate derretido. Tá? Maneira. Também, se você quiser utilizar um saco de confeitar, fique à vontade. A decoração fica por conta do cozinheiro. Segundo a professora, a receita é tão bem aceita que pode render lucros muito depois da Páscoa. Porque Tucumã é o que todo mundo gosta, né? Inclusive os nossos turistas adoram Tucumã e açaí. E eu acredito que para as meninas que estão querendo ganhar um dinheirinho, isso vai ser uma ótima opção. Difícil é encontrar quem resista a essas delícias. Tá aí uma dica para experimentar no fim de semana. O Band Cidade de hoje termina agora. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E neste sábado tem Band Cidade Entrevista, que recebe o diretor da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Bernardino Albuquerque. O programa vai ao ar 5:50 da noite. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite para você, um ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda. Até lá.